uma espécie de um tom de despedida. Jesus começa a preparar os seus discípulos porque ele vai voltar para o Pai. Mas é claro que ele sempre continuará presente, como até hoje ele está presente entre nós. E ao mesmo tempo que o Evangelho fala já dessa despedida, as leituras, o conjunto das leituras da missa de hoje querem nos ajudar a como que nós vivemos a nossa vida cristã. Durante todo o tempo pascal, nas primeiras leituras, muitas vezes nós ouvimos os Atos dos Apóstolos e em seguida o livro do Apocalipse, o começo e o fim. Os Atos dos Apóstolos, o começo da igreja. E interessante que nas primeiras semanas os Atos falavam de Pedro e agora fala mais de Paulo, os dois que são chamados as duas colunas da igreja. A igreja começando, a igreja no seu início, a igreja que permanece até hoje, a igreja que hoje continua tendo Pedro à sua frente, guiando este rebanho de Deus, conduzindo o povo de Deus. Então, nos apresenta a igreja do início, os Atos, e depois o Apocalipse, que fala da nova Jerusalém, a igreja no céu. Mas essa nova Jerusalém que desce do céu até a terra, é uma figura da igreja no céu, mas essa nova Jerusalém também é a igreja que nos conduz um dia para o céu. E o que é que essas leituras nos ensinam? O modo de viver a nossa vida cristã. Cada leitura nos dá um ensinamento. Primeira leitura, São Paulo e São Barnabé diz assim para os discípulos: é preciso sofrer muito para entrar no reino de Deus. É preciso passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Mas que mensagem mais estranha, não é? Convidar para o reino de Deus e falar do sofrimento. Mas é uma realidade, queridos irmãos e irmãs. E mais, não é uma realidade só de quem é cristão. O sofrimento, infelizmente, faz parte da condição humana. Será que vocês conhecem alguém que não passa por sofrimentos? Todos nós temos sofrimentos. Uns podem ter mais sofrimentos, a cruz de alguma forma pode ser mais pesada, porém a cruz mais pesada é a que cada um de nós carrega, porque é esse o peso que nós sentimos. Então o sofrimento é algo inerente à condição da natureza humana. Mas o que a leitura de hoje quer nos ensinar é que o sofrimento acontece por um motivo. E nós temos muitas situações em que também pessoas passam por sofrimento, mas tem um motivo, tem um porquê. Um atleta, por exemplo, se ele quer ganhar uma competição, ele tem que sofrer. Ele tem uma dieta rigorosa, ele tem treinos intensos, é sofrimento, em virtude daquilo que ele quer conquistar. Alguém que quer passar num concurso, vai ter que perder noite de sonos, é sofrimento. Vai ter que estudar, vai ter que ler, e assim, em quantas situações. Pois também, queridos irmãos e irmãs, na nossa fé, para entrarmos no reino de Deus, nós também passamos por sofrimento. Só que o sofrimento tem uma razão de ser, tem um sentido. É sofrimento porque enfrentamos situações que nos fazem sofrer, seja uma doença, uma provação, uma dificuldade material, uma tentação. Quantas coisas nos fazem sofrer, mas quando eu entendo que tudo isso me purifica e me ajuda a chegar ao reino de Deus, o sofrimento muda de sentido. Nós podemos, talvez em momentos de oração, reclamar alguma coisa com Deus. E acho que Deus entende, porque Ele é Pai, Ele conhece os filhos. A gente às vezes pode reclamar, mas tem uma coisa que nós nunca vamos poder reclamar com Jesus, porque Ele pode dizer para nós: calma lá, eu te avisei. Nós nunca vamos poder dizer assim: Jesus, o Senhor me enganou, o Senhor me chamou para seguir e não falou comigo que eu ia sofrer. Jesus vai falar assim: meu filho, minha filha, eu te falei sim. O dia que eu te chamei, eu falei: quem quiser me seguir, jogue a cruz fora. Foi isso? Não. Tome a sua cruz e me siga. Seguir a Jesus significa que nós vamos passar por sofrimentos. É só sofrimento? É só cruz? Não. Mas ela faz parte da nossa vida. Mas nós entendemos o motivo desse sofrimento e por isso sofremos com amor. Aproveitar que as irmãs da Madre Teresa estão ali, e se eu falar errado elas me corrigem, Madre Teresa dizia: o amor, para ser verdadeiro, ele tem que doer.
Ou seja, quem ama de verdade está pronto até para enfrentar o sofrimento. Só pensar numa mãe que não consegue dormir à noite porque tem um filhinho que está chorando, porque tem idade de mamar. Pensar num pai que sai de madrugada para trabalhar. Quantas situações! Isso é o amor, é amor que dói, é sofrimento que vale a pena. É esse sofrimento que Jesus, que a leitura fala hoje para nós, que São Paulo nos fala. Mas não é só sofrimento. Aí vem a segunda leitura. Como Deus é bom, né? O que na segunda leitura São João nos diz? Eu vi a nova Jerusalém que descia do céu até a terra. Quando eu estou ouvindo essa passagem, eu estou sonhando com o santuário, não é? Porque a nova Jerusalém é o céu, mas a nova Jerusalém também, ela é simbolizada pelo templo material aqui na terra. Por isso que, olha o padre fazendo propaganda, aproveitando a homilia, né? Mas não tem problema não, porque o sentido agora é espiritual. Por isso que a gente vai fazer essa reforma interna do santuário, para que mais ainda, não que ele seja feio, não é isso, mas para que mais ainda ele nos fale dessa nova Jerusalém, para que quando a gente entrar aqui, a gente possa dizer assim: eu estou me sentindo no céu, porque isso é a igreja, isso é o templo material. Cada país tem uma embaixada, e se você entra na embaixada daquele país, você não está mais no seu país, você está naquele outro país, e por isso você é protegido, você é amparado. A igreja é a embaixada do céu na terra. Quando a gente passa ali da porta, a gente pode dizer: não estou mais na terra, não estou no mundo, eu estou no céu, eu estou na embaixada do céu, a nova Jerusalém que desce até a terra. E aí São João vai dizer que Deus mesmo será o Deus de seu povo. E agora vem a parte que eu quero destacar. Diz São João: Deus mesmo vai enxugar as lágrimas de seus olhos, do seu povo. Não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá luto, porque essas coisas já passaram. Vocês já imaginaram a gente viver num lugar onde não há morte, onde não há dor, onde não há luto? Que lugar é esse? Será que é um lugar imaginário? Não, esse lugar é real. Esse lugar se chama céu. Esse lugar se chama vida eterna. Lá Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Eu fico imaginando uma criança ou que caiu, se machucou, ou está com uma dor, ou está doentinha, e começa a chorar, o rosto todo molhado com as lágrimas. A mãe pega a criancinha no colo e com a sua mão enxuga as lágrimas da criança e fala para ela: não chora não, já passou, já acabou. É isso que um dia Deus vai fazer com a gente. Como Pai, Ele vai nos pegar no colo, Ele vai enxugar as nossas lágrimas e vai dizer: chora mais não, já passou, agora não há mais sofrimento. Então, eu quero chorar, eu quero chegar lá no céu com os olhos marejando para que Deus possa secar. Se eu não chorar, o que Deus vai secar? Não é? Então o sofrimento tem uma razão de ser, é por causa de Deus. Se eu abro mão de muitas coisas, é por causa da minha fé, é por causa de Deus. Ou seja, o sofrimento que a gente enfrenta vale a pena em nossa vida. E aí passamos para o Evangelho. Então, enfrentar o sofrimento, ter essa esperança de que um dia Deus mesmo vai nos consolar. E no Evangelho, esse tom de despedida de Jesus, Jesus deixa uma mensagem na sua despedida. Ele diz assim: eu vos dou um novo mandamento. Os mandamentos da lei de Deus são 10, né? Jesus achou que era pouco e deixou mais um. É isso? Não. O mandamento que Ele nos dá é o mandamento que dá sentido a todos os outros mandamentos, a toda a lei, a todos os profetas, como Ele mesmo diz. E qual é esse mandamento de Jesus? Ele nos diz: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim vós deveis vos amar uns aos outros. Mas isso já não estava lá no Antigo Testamento, né? Quando diz lá: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a nós mesmos? É fazer para o outro aquilo que eu desejo que façam para mim. Amar o próximo como a si mesmo é isso. Eu quero ser bem tratado, trate bem os outros. Eu quero ser respeitado, respeite. Eu quero ser reconhecido, reconheça. Eu não quero que me humilhe, não humilhe. Eu não quero que zombem de mim, não zombem do outro. Eu não quero que me prejudique, não prejudique. Amar o próximo
como a si mesmo, é isso. É fácil? Não. O problema vem agora. É que isso já passou. Isso é Antigo Testamento. Para nós cristãos, não é somente amar-nos como nós nos amamos. Jesus foi mais longe. E agora ele fala: amai-vos como eu vos amei. A medida do amor que nós temos uns pelos outros não é a medida como eu me amo. A medida do amor que nós temos uns pelos outros é a medida do amor de Deus. E por isso a gente precisa meditar muito sobre o amor de Deus. Sugiro a você que faça esse exercício. Pare um pouquinho o seu dia e se pergunte: como é que Deus me ama? Como que Deus manifesta o seu amor na minha vida? Porque é assim que eu preciso amar o próximo. Deus nos ama não por causa das nossas qualidades, pobres de nós, se o amor de Deus dependesse das nossas qualidades, das nossas virtudes. Ele nos ama porque Ele é bom, porque Ele é capaz de amar. Ele nos ama com as nossas fraquezas, com as nossas misérias, com as nossas limitações. Ele nos ama nos perdoando. Mas, sobretudo, Jesus prova o amor que Ele tem por nós, dando a sua vida por nós. A maior prova de amor de Jesus é essa: é dar a vida. O maior instinto, queridos irmãos e irmãs, que nós temos, instinto, é mais do que vontade, né? É algo que nem depende tanto da gente. O maior instinto que existe em nós é o instinto de conservação da nossa vida. Vamos imaginar, é só para imaginar, Deus nos livre, né? Nós estamos fazendo um cruzeiro, estamos no Titanic, dali a pouco o Titanic afunda, e nós somos muitos e não há boia para todo mundo. O que nós vamos fazer? Nós vamos brigar. Vai acontecer briga pela boia. Não, essa boia é minha, e você vai pegar e vai empurrar outra pessoa, não vai olhar nem o que é. Eu preciso dessa boia, porque eu tenho que salvar a minha vida. Essa é a atitude de conservação, instinto de conservação. Agora imagine que no momento deste naufrágio, imaginário, você vê uma pessoa que está afogando. Você tira o seu colete salva-vida, você tira a sua boia e entrega para ela. Amai-vos como eu vos amei. Foi isso que Jesus fez. Quando eu era seminarista, eu passei por uma experiência dessa que, confesso, que me marcou muito. Eu tinha um colega de turma, nós fomos fazer um passeio no mar, e tinha um padre com 2 meses de padre, novinho. Aí entrou no mar, de repente o mar ficou agitado, veio uma onda e arrastou o padre. E eu estava também sentado na areia, a gente percebeu que ele não conseguia sair. Ele fez um sinal lá e começou a afogar. Tinha um seminarista que era muito esperto, corria muito, nadava muito e não tinha entrado. Quando ele viu o padre, ele foi, mas foi como uma flecha até o padre, conseguiu segurá-lo, conseguiu empurrá-lo para que ele chegasse no lugar que estava a pé. O padre saiu andando, desmaiou, a gente foi lá, recolheu. E o seminarista? O mar levou. Simplesmente desapareceu, sumiu. Só fomos encontrá-lo 3 dias depois, a centenas de quilômetros. Deu a vida. Sabe qual era o evangelho do dia que aconteceu isso? Impressionante. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo amigo. E esse padre dizia assim: eu agora tenho que ser padre em dobro, porque esse seminarista deu a sua vida por mim. Que bonito, né? Mas o que é isso? Quando eu penso no que Jesus fez por nós, deu a sua vida por nós, não para salvar somente a vida material que tem valor, mas a vida que tem mais valor ainda é a vida eterna. E Ele deu a sua vida por nós, para que nós possamos um dia chegar a essa nova Jerusalém. Então é assim que Deus nos ama. E se é assim que Deus nos ama, Jesus fala hoje para nós: é assim que vocês têm que se amar. O nosso amor pelo próximo tem que ser o amor que nos levasse a dar a vida por nós. E não é bom a gente se perguntar, como que nós temos nos amado? Não é fácil. Amar como a nós mesmos já não é fácil. Amar como Deus nos ama, então é mais difícil. Difícil de viver isso dentro de casa, com os atritos inevitáveis do dia a dia. Difícil viver isso no trabalho. Difícil viver isso entre os amigos. O único lugar que não tem problema nenhum
onde ninguém briga, onde não há nenhuma falta de amor, é dentro da igreja, não é? Nas nossas comunidades, isso é um problema que eu não preciso nem falar, porque não existe. A gente não se desentende, ninguém briga com o outro, ninguém persegue ninguém, todo mundo se ama. Agora sim, o Pai está falando de um mundo imaginário, não é? Que a gente deve fazer com que ele se torne real. Ninguém se sinta ofendido, por favor, né? Mas é só para a gente refletir. Mas que a gente se empenhe, porque Jesus diz, já vou terminar, Jesus diz no final do Evangelho: nisto conhecerão os homens que vocês são meus discípulos. Qual é o sinal que Jesus dá para que nós sejamos conhecidos? Nós temos muitos distintivos, não é? A pessoa sai na rua com a camisa de Nossa Senhora, aquele lá é católico, Nossa Senhora na camisa é católico. A São Jorge, São Bento, né? Camisa da comunidade, é um distintivo, mostra quem você é. Um crucifixo, o escapulário, a batina, o hábito das irmãs, são sinais, né? Indicam quem nós somos. Mas é isso o principal? Não. O principal distintivo de que nós somos discípulos de Jesus, diz Jesus no Evangelho: nisto conhecerão os homens que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Se vocês se amarem uns aos outros. Então, queridos irmãos e irmãs, se nós usarmos camisa de Nossa Senhora, batina, paramento, hábito, medalha, escapulário, o que for, mas se nós não nos amarmos, nós estamos fantasiados de cristãos, não somos cristãos de fato, porque o nosso distintivo, a nossa marca, o nosso DNA é o amor que deve existir entre nós. Falamos dos Atos dos Apóstolos, é a palavra de Deus, mas também a história registra que dos primeiros cristãos, os pagãos, que não acreditavam em Deus, que não tinham os princípios cristãos, eles olhavam para os primeiros cristãos e diziam assim: vede como eles se amam. E foi isso que motivou tantas conversões. Vede como eles se amam. Que seja esse também o grande motivador para que muitas pessoas abracem a fé. Não tanto aquilo que a gente fala, não tanto aquilo que usamos para nos identificar, mas aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos, o amor verdadeiro, o amor que brota do amor de Deus. Peçamos a Nossa Senhora das Graças que ela nos alcance estas graças, de saber enfrentar o sofrimento com espírito de fé, de acreditar que um dia Deus enxugará nossas lágrimas, mas que, sobretudo, nós vivamos de uma forma autêntica a nossa fé, amando-nos do jeito que nós somos, amando-nos como o próprio Jesus nos ama. Amém.